iniciando a aula de hoje, né? Dando continuidade à disciplina. Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de alvenarias, né? A parte de vedações. Então, a gente viu a parte de estruturas, né? Subindo a estrutura, o esqueleto, né? Muita gente fala aí da obra. E agora a gente vai ver a parte de vedações verticais. Então, são elementos que compartimentam e definem os ambientes internos, controlando a ação de agentes indesejáveis, né? Pode-se dizer que seja o invólucro do edifício. Então é as paredes aí, né? As alvenarias, pode ser de bloco, cerâmica, né? Então a gente vai ver aí essa parte da execução que vem posterior aí à estrutura, né? Falando aí de edificações de vários pavimentos, né? Edificações verticais. Então o processo construtivo faz a fundação, a estrutura, né? E agora a gente vai para a parte de vedações. Então, as propriedades e requisitos funcionais aí das vedações, né? Desempenho térmico, né? Principalmente no caso de insolação, isolação, desempenho acústico também, isolante térmico e acústico, estanqueidade da água, controle de passagem de ar, proteção e resistência contra o fogo, né? Desempenho estrutural, ele ajuda a dar uma estabilidade, né? Contra a deformação da estrutura, controle de iluminação, durabilidade da estrutura, ele ajuda também. Custos iniciais e de manutenção, padrões estéticos e facilidade de limpeza e higienização. Então, esses são os requisitos funcionais, né? Aqui na região, o pessoal, essa parte de conforto térmico que a gente teria que ter, né? Uma atenção maior aqui, principalmente na nossa região, onde a gente tem inverno bem rigoroso, hein? Infelizmente ainda não, o pessoal não leva muito em conta essa parte do conforto térmico, né? Eu acredito que vocês devam ter alguma disciplina aí falando dessa parte, né? Mas o ideal seria, né, fazer já essa parte de vedações, pensando já nesse conforto térmico e acústico, né? Mas infelizmente aqui no Brasil ainda poucas obras levam em conta essa situação aí. E os tipos mais empregados, né? Então, parede de alvenaria ou maciças, painéis leves, né? Painéis pré-moldados ou pré-fabricados, fachada cortina e esquadrias. Aqui a gente tem umas imagens, né, dos tipos que a gente encontra mais aí nas nossas obras, né? Alvenaria, gesso acartonado, né? A paredes que já vem pré-moldada, né? Então a gente vê erguendo aí com a grua, né? Tem alguns detalhes executivos, né? Cada um dos tipos aí de vedações. Então, importante também a questão do encunhamento na alvenaria, né? A questão do gesso cartonado também, fazer o acabamento ali certinho. A gente observa aqui que na foto da superior aqui, né? Tem obras que eles começam a subir a estrutura, depois que a estrutura está já num certo número de pavimentos, eles já começam a fazer a vedação vertical, né? Então, começa a erguer as paredes, né? Então, na foto aqui a gente observa isso. Aqui no outro caso a gente vê que as paredes são feitas, né, de concreto, que tem as formas, né? Também é um tipo de vedação vertical, né? Então, é feita a concretagem da parede. Aqui já é um tipo onde usa pele de vidro, né? Então a esquadria é a forma de vedação nesses casos aqui, nesses edifícios comerciais, a gente vê bastante, né? E algumas fachadas também comerciais, né?
Residencial, algumas estão utilizando também, mas em menor quantidade, mas a gente consegue encontrar também. Então, as paredes são elementos de vedação vertical, como a gente comentou no início. Então, é empregado interno, externamente. A gente tem as situações que são feitas no próprio local, ou vem pré-fabricado, como a gente viu nas fotos anteriores ali, né? Então, isso aí vai ser em função do projeto, né? E também do, vamos dizer assim, do arquitetônico, né? Conforme o arquiteto designar, né? E acertar com o cliente, daí fica a definição do tipo de vedação, né? Tem o steel frame também, que está sendo utilizado também, agora está entrando aí no Brasil, né? O pessoal aqui no Brasil tem muita resistência a métodos construtivos novos, mas ele está entrando aí no Brasil. Aqui em Lages já vi umas duas obras aí que utilizaram steel frame, né? As paredes, então, elas podem ser subclassificadas em função do desempenho, né? Então a gente tem paredes estruturais, paredes de contraventamento e paredes de vedação. A estrutural é a parede que, como o próprio nome já diz, ela vai ter a função também de receber cargas da estrutura, né? Onde a gente utiliza aí os blocos de concreto, né? Ou blocos cerâmicos estruturais. Contraventamento, ela ajuda na rigidez da estrutura reticulada. Estrutura reticulada é aquela situação, né? Vamos falar assim, mais no popular, aí seria o esqueleto, né? É, é composto com pilares, vigas, né? Laje, né? Então, a partir do momento que você coloca as paredes, né? Ela ajuda a travar, né? Fazer esse contraventamento da estrutura. E tem a parte de vedação, né? Estrutura, paredes de vedação, que atua somente como componente de vedação, né? Paredes internas ali, etc. Então, ó, o termo alvenaria, né? Ele pode ser definido como um componente complexo conformado em obra, constituído por tijolos ou blocos unidos por juntas de argamassa, formando um conjunto rígido e coeso. Então, o método mais convencional aí que a gente vê é a ligação por argamassa, né? Já tem também um produto aí no mercado que faz a ligação, que é como se fosse uma cola, né? O pessoal aplica com as bisnagas aí, também serve para fazer a ligação dos tijolos, né? Ou blocos. O custo, se você tiver o pessoal que saiba aplicar nesse caso, daí ele fica até atrativo, né? Porque daí você tem mais produtividade. Porém, também a mão de obra tem uma resistência em usar esses produtos novos. O pedreiro, a maioria, prefere fazer com argamassa, né? Então, a nossa área aí, construção civil, o pessoal, a mão de obra, ela é muito resistente à mudança, né? De aplicação de novos materiais, novas técnicas. Então, é um trabalho que tem que ser feito aí junto à mão de obra para tentar implementar, né, novas ideias, novos materiais que acabam aí aumentando a produtividade e mantendo a qualidade ou às vezes até melhorando a qualidade da obra. Então a gente tem, a partir da definição aqui da alvenaria, né, a gente pode classificar segundo o material empregado. Então a gente tem a alvenaria de bloco cerâmico, bloco de concreto, o bloco de concreto celular, que é aquele bloco que o pessoal chama pela marca lá, bloco Cical. Esse bloco, o celular aí, ele é utilizado
em edifícios, né, principalmente naquela região onde tem a escada enclausurada, né? Você tem que ter uma resistência ao fogo aí por um período aí mínimo de 2 horas, né? Então o concreto celular eles utilizam ali. Até é uma exigência dos bombeiros, né? Tem a alvenaria de bloco de solo cimento, que é feito umas maquininhas, bloco ecológico aí que eles falam. E tem a alvenaria de pedra, né? Que são aquelas obras, né, mais antigas aí que a gente vê que eram feitas em pedras. Por exemplo, a própria catedral aqui de Lages é feita toda em pedra, né? Então é uma alvenaria de pedra. O pessoal fazia na época. Fica uma obra bonita, mas hoje em dia o pessoal já não usa tanto, né? Vai mais para o bloco cerâmico ou bloco de concreto. Aqui algumas imagens então de alvenaria de tijolos cerâmicos e blocos, né? Então a gente observa aqui na parte superior aqui tem a estrutura, né? A gente tem a viga e tem a chegada da parede em alvenaria onde vai encontrar com a estrutura. Então essa parte é importante, né? Fazer um encunhamento ali, né? Para não ter depois problema de fissura entre bem naquela região ali entre a viga, né? Entre a estrutura e o tijolo cerâmico, né? Aqui ao lado a gente vê também o pavimento, né? Já está pavimento tipo aqui, onde está o início da execução da alvenaria, né? Então o pessoal tem que demarcar a área conforme o projeto arquitetônico, né? Então geralmente o arquiteto já manda o projeto executivo, né, do arquitetônico, onde tem as medidas, as distâncias, né? Todas cotadas, né? Acho que vocês já devem ter feito aí nas disciplinas de projeto. Chegando na obra, o pessoal lá, o encarregado, o mestre, juntamente com os pedreiros, eles vão fazer essa marcação, né, da primeira fiada. Também aqui já aproveitaram passaram tubulação, aqui nesse caso, ó, tubulação de elétrica ali, né? E fazendo essa marcação depois começa-se a fazer, né, levantar as paredes. Na imagem aqui de baixo a gente tem os blocos de concreto, né? Onde o sistema construtivo a gente observa que não, no caso aqui é estrutural o bloco, né? A gente observa que não tem pilares, né? O próprio bloco ele já está trabalhando para absorver aí os carregamentos e aonde a gente observa, né? Que no método construtivo também aqui do bloco já tem no projeto onde vai passar a tubulação elétrica, né? Hidráulica. E esse tipo de projeto ele quando for trabalhar com bloco estrutural, né, de concreto ou bloco estrutural cerâmico, o projeto arquitetônico já deve ser feito de maneira que seja, vamos dizer assim, compatível com a modulação dos blocos, né, para evitar que tenha quebra, né, de bloco. Né. Na verdade, não pode. Então, o calculista da parte do bloco estrutural ele já vai modular também, né? Então, tem que sempre se ater às dimensões dos blocos que serão usados. Já ver com o cliente, fornecedor, e daí você faz o projeto já de acordo com o bloco que vai ser utilizado. E daí o dimensionamento é feito pelo calculista, né? No caso de edifícios e de vários pavimentos, então tem que ser feito esse cálculo aí. Essas construtoras aí que fazem a Minha Casa Minha Vida, né? Tipo, por exemplo, MRV, eles trabalham muito com esse sistema aí de alvenaria estrutural, né? Então, é uma forma de otimizar a produção, você vai ter menos forma, né? Praticamente não tem forma. E se você tiver uma equipe bem qualificada aí para execução, também te dá uma boa produtividade. Aqui com pedras, né? Alvenaria de pedra, aqui tem algumas imagens também. Observe que são obras
mais antigas, né? Aqui tem os blocos solo-cimento, que é feito naquelas maquininhas maciço, né? Tem esses vazados aqui. Então ele é feito, chamado também de bloco ecológico, né? Um breve histórico aí da alvenaria, da história da alvenaria, né? Então, o principal material estrutural de edifícios ao longo de 6.000 anos de civilização. Eles usavam, né? Não tinha ainda conhecimento do cimento, né? Cimento para fazer o concreto e tal, foi bem mais recente, foi no século XIX ali que o cimento surgiu aí, né? Então, antes disso, as estruturas, né, eram todas com material estrutural, né, blocos estruturais, pedra, né, pois não havia ainda a tecnologia aí para fazer o cimento e toda a parte também de concreto armado. Então, ao longo de 6.000 anos aí foi a base aí das obras aí, né, toda em alvenaria estrutural. Principal material, né, responsável pela habitabilidade dos abrigos construídos pelo homem no século XX, né? Começou então o concreto armado, né? E a alvenaria daí deixou de ser o principal suporte, né? Estrutura de suporte. Então, com o advento aí do cimento e depois concreto armado aí no século XX, a alvenaria estrutural ela perdeu um papel aí que ela tinha de dominar aí no mercado das obras, das estruturas, né? Então, ela acabou ficando com menos aplicação, né? Mas ainda é importante, né? Aqui mais algumas imagens, né? De alvenaria de pedra, você vê aquelas igrejas aí, estilo, não sei se isso aí é estilo gótico, né? Mas parece-me que é aqui. Então, observem que na antiguidade o pessoal utilizava direto esse sistema aí com alvenaria estrutural. Também dá para fazer em casas populares, né? Observa essa casa aqui, ela não tem pilares, né? É só no bloco estrutural. Aqui é cerâmico, na imagem ao lado ali é bloco de concreto, né? Então são casas que dão uma produção rápida para ser executada, né? Tendo uma mão de obra qualificada, eles têm uma rapidez e o custo, né, da obra em si ela acaba ficando mais barata. A única limitação dessa alvenaria é que você não pode depois fazer cortes, né, em paredes, né, não pode reformar, né? Então fez a obra, daí já não tem como fazer reforma e querer mudar a porta, a janela, isso aí não tem como fazer. Hoje em dia, então, nos edifícios de grande altura, aí, né, vários números de pavimento, aqui no Brasil a gente utiliza a estrutura em concreto armado, que é o que a gente vê no dia a dia, né, onde o Brasil tem tradição aí, né, nas obras modernas aí. Só que depois de um tempo a alvenaria estrutural começou a retomar, né, participar do mercado. Então ela teve inicialmente uma grande participação, depois com o advento do concreto armado, ela sumiu um pouco da cena e depois ela começou a voltar ao mercado aí, né? Então ela voltou com força na Europa e Estados Unidos ali na década de 60, onde eles começaram essa tecnologia de alvenaria estrutural para edifícios, né? E atualmente ela está em crescimento aí, né? Tem aqui no Brasil mesmo, né? A gente tem bastante empresa aí que tá entrando nesse nicho aí de mercado aí dos blocos estruturais, né? Então as vantagens, né, da alvenaria, ela tem uma
durabilidade superior à maioria dos materiais, facilidade, baixo custo de produção, né, dos componentes. A mão de obra também não precisa ser tão qualificada, porque é fácil a execução, né, facilidade então para a produção. Pessoal aqui uma boa aceitação aqui pelos clientes, né? Bom, excelente desempenho funcional. Então, ela tem um bom isolamento térmico, acústico, a parte de estanquidade também é boa, né? Tem uma excelente resistência ao fogo e também resistência mecânica. No caso da alvenaria estrutural, ela tem a desvantagem que vai precisar de mão de obra especializada, né? Tem que ter um curso, um treinamento, senão o pessoal faz a execução errada e pode vir a dar problemas na obra, né? Na estrutura da obra. Baixa produtividade relativa na execução. No caso aí, aqui a gente não tem ainda muito pessoal qualificado, então acaba dando uma baixa produtividade. O domínio técnico, né, centrado na mão de obra executora. Aqui também fala do consumo de massa, né, para fazer a ligação, acaba dando um consumo maior aí na alvenaria estrutural. Necessidade de revestimentos adicionais para ter rugosidade baixa, né? Então, a parte de chapisco, né? Tem que fazer aí, aumentar a rugosidade para ter aderência depois do reboco. A vedação vertical concentra o maior desperdício de materiais e mão de obra. Então, se você pegar nessa nossa alvenaria que a gente tem no dia a dia, aí, né? A gente vê que tem muita perda aí de material, desperdício, né? Argamassa, próprio bloco. Então isso aí também é da cultura, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso para diminuir esses desperdícios na obra, né? E vocês vejam a participação da parte de vedação vertical, né, da alvenaria, ela influencia em 10 a 40% do custo do edifício. Então você vê que tem um impacto muito significativo aí no custo global. Então a gente tem que trabalhar em cima disso também. Questão de evitar desperdício. Falando na racionalização da construção, então aqui tem umas imagens aqui, né, de obras aí que ineficientes, né, onde tem muito desperdício, qualidade de serviço também não é boa, né? Então na primeira foto aqui a gente vê as tubulações aqui, né, já foi cortada a parede, né? Só que você vê que a qualidade do serviço está muito a desejar. Fora aqui a gente vê próximo à parede aqui, material jogado, né? Então isso aí daqui a pouco já danifica, já não tem como usar esses eletrodutos ali, corda. Então é uma bagunça aqui. Na imagem da direita também você vê a execução da alvenaria com uma péssima qualidade e ainda, né, a colocação da parte elétrica ali também colocada de forma muito precária ali, né? Então isso tudo acarreta em custo e retrabalho depois, né? Por exemplo, uma parte elétrica aqui mal executada, daqui a pouco a mangueira já tá obstruída, né? Quando o eletricista, por exemplo, for passar a fiação, já não consegue, já tem que quebrar a parede, né? Então dá um retrabalho e também um desperdício aí de material. Então a gente tem que primar sempre pela eficiência da obra, né? Tudo planejado para evitar situações como essa. Então aqui também a gente vê, ó, serviço de péssima qualidade, hein? Onde você vê aqui, ó, a alvenaria aqui na foto à esquerda foi já feita os cortes, né? Sem planejamento nenhum. Você vê que
mangueira chega de maneira tudo aleatória aí, né? Não seguiu nenhum projeto executivo e acaba dando esses problemas, né? Mangueira se cruzando aqui, né? É uma situação que a gente tem que evitar. Então, por isso que tem que ter o projeto para racionalizar a execução da obra, né? Aqui a gente vê a parte hidráulica também, então mal feito também. Então são situações que a gente tem que ficar de olho, né, em cima da mão de obra. Eu sei que nessas obras menores, muitas vezes o proprietário ele contrata o empreiteiro direto e muitas vezes não tem aquela qualidade. Então o papel do arquiteto, do engenheiro é orientar, né, o proprietário para que ele tenha uma obra racional, né, e evite desperdícios. Né? Então esse que é o nosso papel aí. Aqui também a gente vê a obra totalmente desorganizada aqui, né? Muita perda de material aqui no lado da direita, né? Pessoal com tijolo quebrado e coisa. No fundo lá também o material tijolo amontoado. Então são obras que dá muito desperdício de material e a produtividade cai bastante aí. Agora vejam a diferença de uma obra organizada, né? Então você vê aqui nas imagens, né? A primeira imagem que é a esquerda, né? O ambiente ali onde o pedreiro está assentando os blocos ali, né? Todo organizado, tem a caixa de massa ali com suporte, né? Ele está numa posição de trabalho onde dá uma produção, né? Uma produtividade. Os blocos que ele está sentando também já tem um andaime ali onde ele está, já tem material para ele sentar, né? Os blocos. Então isso aí também acarreta uma boa produtividade. Aqui é a foto onde tem o início das fiadas, né, das paredes. Você vê que é a obra limpa, né, organizada. Observando aqui detalhes, ó, nas portas, né, com as vergas, né, certinho, encunhamento lá na parte superior da alvenaria, né. Você observa também as fiadas bem assentadas nos blocos aqui, né. É outra coisa que você tem que observar, né. Se o pessoal utilizou linha, prumo, né, deixou a parede no prumo. Aqui na outra imagem também já tem um pedreiro aqui fazendo assentamento de bloco, né? Você observa que é um ambiente mais organizado, utilizando linha, né? Botando no prumo. Observa que as fiadas que ele executou estão bem executadas, né? Estão certinho. Então, esses detalhes aí que fazem a obra ter vamos dizer, um custo menor aí, né? E também uma produtividade maior da equipe. Falando dos tijolos, né? Então a gente tem aqueles tijolos maciços, né, que eram usados bastante nas obras mais antigas, né? Então eles são blocos aí de barro comum, moldados com arestas vivas, retilíneas, e são obtidos após a queima de peças em fornos contínuos, onde chegam aí temperaturas de 900 a 1000 graus. Então, as dimensões mais comuns aí que a gente encontra é 21 por 10 por 5, né? Então 21 aqui de comprimento, 10 de largura e 5 de espessura. Pesa 2,5 kg da peça, né? Tem a resistência do tijolo, que é 2 MPa ali, né? Ou 20 kg a força por centímetro quadrado. E o rendimento por metro quadrado, né? Então, parede de meio tijolo, 77, parede de um tijolo ali, 148 unidades. O que a gente vê mais aí hoje é os tijolos cerâmico, né, furado, né, tem uns que chamam de tijolo baiano, né? Então o tijolo cerâmico ele é vazado, né, moldado com arestas vivas, retilíneas, são produzidas a partir da cerâmica vermelha, tendo a sua conformação obtida através de extrusão.
Então ele colocado numa extrusora e vai saindo, né? Ó, vai esticando a argila, ó, o barro, né? E vai ficando já na forma. Então, um dos tijolos aí que a gente vê mais aqui, né? Esse 919 por, por 19. Então, consumo aí por metro quadrado, né? Uma parede aí, utilizando tijolo, uma peça inteira, você vai pôr aí 42 tijolos, né? O peso dele mais ou menos 3 quilos. Então, aqui na região tem várias, ali no estado aqui tem várias cerâmicas, então na hora de executar o projeto também, você já define, né, a espessura da parede. Eu prefiro ter um tijolo que ele é com 11,5, né, ele é mais largo aqui, a espessura dele, né, que dá uma parede com melhor isolamento. Esse 9 aí eu não uso mais para muro, né, tal. Mas tem gente que usa para fazer a residência mesmo. Então, como eu comentei, então tem vários tipos de seção, né? Transversal, que seria as dimensões dele. Eles então tem que atentar na parte do assentamento, né? Para que coloque corretamente, né? Então, ali fala que os furos são paralelos, né? Com o solo, o tijolo também sofre um processo de vitrificação, né? Que também ele precisa daí de um chapisco aí para dar aderência no revestimento que é o reboco, né? Apesar de ter as ranhuras, né? Então a gente não recomenda aí que bata o reboco diretamente no tijolo, né? O que acontece? Ele pode não aderir, ter uma aderência suficiente, né? E desplacar, principalmente se o reboco tiver uma espessura aí acima de 2 centímetros, aí já começa a ficar mais perigoso ainda desplacar, caso não faça um chapisco, né? Então, já vi pedreiro bater reboco direto no tijolo. O cara adverte, né? E aí tem uns que acham que estão fazendo certo. Então tem que orientar isso aí. Tem esse tijolinho aí, o laminado, né? Então ele, como está na imagem aqui, ele tem os furos aqui na 60 ele aqui na horizontal, né? E você vê que os furos dele ficam na vertical, né? Então ali é o processo de fabricação semelhante ao tijolo que a gente viu ali, o furado, né? Que tem as características dele, né? A dimensão 23 por 11 por 5,5 e o rendimento dele, né? Unidades por metro quadrado. E temos o bloco cerâmico estrutural também, né? Então a gente vê, tem o bloco calha, né? Tem o bloco maiorzinho aqui com duas furações, o outro que é só uma. Então esse aqui é modulado, né? Em função do projeto, né? Então por isso que primeiro define qual bloco vai usar. Você pega o catálogo com o fabricante lá, o cliente vai definir, e em cima disso você faz o projeto, né? E o calculista vai dimensionar em cima disso. Então tem bloco que resiste 5 megapascal, tem outros que é um pouco mais, um pouco menos, então você tem que pegar essa especificação técnica com o fabricante. Então eles, além de fazer a vedação, eles também vão fazer a parte da estrutura, né? A vantagem dele é que vai substituir daí a parte de pilares, né? E vigas, né? Porque os pilares, vamos dizer assim, esses blocos aqui já vão resistir à compressão. E as vigas tem o bloco calha, né? E daí você arma, né, na horizontal aqui a ferragemzinha, conforme o projeto, e já faz o enchimento concreto. Então você já elimina a questão de formas, né? Os blocos estruturais é sempre a furação na vertical, né? Porque daí você vai passar uma parte da ferragem e tubulações. E também ele tem uma boa
uma elevada resistência mecânica, né? Que isso aí também acaba ajudando aí no desempenho da estrutura, né? Só a única limitação, que, como eu falei, depois da estrutura pronta, você não pode, né, querer abrir, cortar a parede, esse tipo de situação aí não é permitido. Tem que avisar o cliente, né, quando for fazer esse tipo de opção de execução, que depois ele fica limitado a não mexer nas paredes. Então, as vantagens, né, ele é leve, né, então ele vai acabar reduzindo o custo de fundações, um bom isolamento térmico acústico, né, então a produção da obra também é racionalizada, porque você já vai estar com o projeto modulado ali, né, conforme o tipo de bloco a ser utilizado. Ele simplifica o detalhamento de projeto também, na questão que no concreto armado você tem mais detalhes executivos, esse aqui já é mais simples, aonde você também pode integrar, né, já com a parte elétrica e hidráulica, né, durante a execução você já vai fazendo essa integração dos projetos. Como a obra mais racional, também vai diminuir o desperdício, né, de material. O reboco também, se você fizer bem executado, ele também vai ser um reboco mais fino até, né, porque o bloco ele já tem um bom acabamento, que acaba acarretando né, que no decréscimo na espessura do revestimento, né, que é isso que eu estava falando. O bloco ele tem um bom acabamento, já acaba deixando o reboco mais fino, né? Você consegue economizar ali também nessa parte aí. O canteiro de obra, consequentemente, fica mais organizado e também facilita a prumada das paredes, né? Então você vai ter uma grande vantagem na aplicação dos blocos, né? Continuando, então, aqui ele vai permitir a utilização de componentes pré-moldados, vergas e contravergas, que ficam nas portas, janelas, né, onde a gente tem as aberturas. Regularidade de formas e dimensões, né, de formas e dimensões, a gente já tem essa tudo especificado em projeto. Arestas vivas e cantos vão ser resistentes, né, porque o bloco em si já é estrutural, né. Inexistência de fendas e trincas, cavidades. A questão de trincas, principalmente ali na questão do encunhamento, né? Então, como você tem o bloco calha, ele já vai estar, né, fazendo essa. Na hora que você botar o bloco, você praticamente já deixou ligado, né? A parte onde vai estar a armação, que seria da viga, né? Já ligado com o bloco. Então, não vai ter essa situação do encunhamento. Observar sempre o bloco, né? O som metálico dele é um som. Você já vê que ele foi feito, né, com cozimento uniforme, né? Você dá uma batidinha nele, você vê o som metálico que eles chamam, né? Um som, vamos dizer assim, mais agudo, né? Você dá um barulho meio, vamos dizer assim, xoxo, é que não foi bem cozido o bloco, né? Então pode ter alguma questão aí de baixa resistência no lote, né? Então é sempre importante também se pegar e pedir um laudo, né, do fabricante, né, do bloco, né? Principalmente se ele tiver por lote, né, do lote que você está comprando, é que às vezes ele pode te apresentar um laudo de um ano atrás, aí também não adianta muito. Então, o ideal é pedir um laudo para o fabricante. E também dá para mandar, né, pegar uma amostragem de algumas peças que você comprou e mandar fazer um ensaio no laboratório, né, terceirizado. Então você também pode fazer essa verificação. Também a gente tem os blocos, eles têm uma norma, né? Então a gente tem que ver se ele está conforme a norma, né, na parte
caracterização geométrica dele e resistência, que é o que eu comentei, né? Então, fazer o ensaio ou mandar algumas amostras para fazer esse ensaio, né? Para garantir, certificar que o bloco tem resistência. Por exemplo, se o fornecedor está te vendendo um bloco de 5 MPa de resistência, né? Então tem que chegar para ti esse bloco com essa resistência. Então, por isso que é importante a gente fazer esses ensaios ou pedir, né, para o fabricante fornecer esse laudo referente ao lote que ele está entregando. Daí o tijolo solo cimento, que tem umas maquininhas até que o pessoal vende e faz, né? Então, como o nome diz, o material é obtido pela mistura do solo arenoso, 50% a 80% do próprio terreno onde vai ser feita a obra, né? Então, adiciona cimento, né, de 4% a 10%. E daí umedece esse material, né, e é prensado mecanicamente, né? Então é naquelas maquininhas de tijolo ecológico. As dimensões dele, né, são de 20, 10 por 10 por 4,5 centímetros de espessura, né? E a resistência dele, né, na média, ele fica em 3 MPa, né, ou 30 kg-força por centímetro quadrado. Então ele tem uma resistência menor que o bloco cerâmico e o bloco de concreto estrutural, né? Mas dá para fazer residência tranquilamente, né? Então observa que ele tem já os encaixes ali também na hora de assentar, ele acaba facilitando aí, né? Falando das vantagens dele, né? Economia de energia na produção, porque ele é prensado, né? Então não vai ter forno, nada. Então isso aí já é uma ajuda ao meio ambiente, né? Tem o lado ecológico aí. Então, para se ter uma ideia, 1.000 tijolos de argila queimada, né? Esse tijolo tradicional precisa de 1 metro cúbico de madeira para ser produzido, que equivale mais ou menos 6 árvores de porte médio, né? Isso aí para aquecer o forno lá, né? O custo do frete, nesse caso do tijolo ecológico, também pode ser eliminado, pois ele pega o solo no próprio local, né? Então também já evita frete, ou seja, emissão de CO2, né? E ao contrário dos tijolos de argila queimado, né, que quando ele quebra tem que jogar fora, não consegue aproveitar, o solo cimento você pode reaproveitar, né? Ele quebrou, daí você moe ele novamente, joga na prensa lá e faz novamente um tijolo inteiro, né? Então você praticamente não tem perda de material aí, né? Por isso que eles chamam aí de tijolo ecológico. Falando dos blocos de concreto, então eles são muito semelhantes ali à questão do bloco cerâmico, né, na questão estrutural, né, só que são feitos de concreto, né. Então nós temos praticamente aí as mesmas vantagens aí do bloco cerâmico, né, que a gente vê os blocos, né, mais comercializados. Então tem o estrutural, tem a canaleta, né, tem o ranhurado, tem o split, meio bloco e o de vedação. Então tem que cuidar quando você pega bloco de concreto, ver se ele é só vedação ou se ele é estrutural, né? Às vezes você olha, são meio parecidos. O vedação ele não é próprio para fazer alvenaria estrutural, como o nome diz, é só para fechamento. Se você for fazer uma obra de alvenaria estrutural com bloco, né, então você já tem que pegar o bloco estrutural. A canaleta ela ajuda é utilizada, né, na parte onde a gente tem as vigas, né, que seriam as vigas. Temos aqui o ranhurado também, que em algumas situações ele pode ser utilizado aí para ter maior aderência do revestimento. Então, basicamente,
São esses os blocos mais usados. Mas quando for fazer a execução aí de uma estrutura em blocos, né? Como eu comentei, então sempre peçam para primeiro definir o fornecedor e daí com isso você pega o catálogo do fornecedor e vê, né, os blocos que ele dispõe para você poder fazer o projeto em cima disso. O bloco Cical, né? O Cical é a marca, mas é concreto celular, é o nome técnico, né? Então ele é um produto, né, leve, né? Então esse concreto celular autoclavado, ele tem um peso, uma densidade baixa e ele é feito, né, formado a partir da reação química entre cal, cimento, areia e pó. Após a cura, né, eles fazem a cura a vapor, né, uma câmara a vapor, onde tem uma alta pressão e temperatura e dá origem a um silicato de cálcio, composto químico estável que o faz um produto excelente para desempenho na construção civil. Sua resistência à ruptura por compressão permite também execuções de alvenaria, né, autoportante, né, no caso estrutural, de até 4 pavimentos. E esse bloco também ele é utilizado, né, quando você tem situações de quer fazer uma parede fora da. Você tem a estrutura, vamos dizer, uma laje maciça, né, ou uma laje pré-moldada. Você quer fazer uma parede que não esteja em cima da viga, né, vamos dizer, numa reforma, hein, você pode usar esse bloco aí de concreto celular, que ele é mais leve, né, então ele permite essa utilização aí. Né? Você pode fazer também com gesso acartonado, tal, né? Mas vamos dizer que você queira fazer um tipo de alvenaria, ele permite isso aí. E também é utilizado na situação de escada enclausurada, né? Pela propriedade dele de resistência ao fogo. Ali, né? Então aqui a gente tem a imagem dele, né? Então é um bloco aí, de umas dimensões maiores, aí a gente encontra ele no mercado aí 30 por 50 por 10 a espessura, né? Observe aqui para fazer também o recorte dele, né? Você consegue com um serrote ali cortar ele. Aqui tem uma foto de uma residência feita em bloco de concreto celular. O único detalhe é que cada peça aí, ela é meio um valorzinho meio salgado, né? Apesar dela render, né, pelo tamanho dela, mas é mais de R$ 10, acho a peça. Até faz um tempo aí que eu não utilizo aí, mas é um valor, não é muito barato não. Então a gente utiliza mesmo só em situações, né, ou escada enclausurada, ou uma reforma que tu precisa fazer uma parede mais leve, né? Então a gente utiliza o bloco de concreto celular. Para fazer uma casa dessa aqui, eu acho que já fica um custo, já inviabiliza no custo, né? Mas, para ilustrar aí, então dá para fazer a casa toda com o bloco, né, celular, né? Então, como eu falei, ele é leve, né? Quer dizer que a densidade dele é 500 kg por metro cúbico, né? Então, é bem leve. Redução do peso na fundação, economizando concreto e aço, né? E também, consequentemente, a mão de obra e forma. As dimensões, né? 60 por 30. Então, vai dar menos junta, né? E também reduz o consumo de argamassa. E a mão de obra tem uma produção maior. A facilidade no corte, como eu falei ali, né? Você pode usar um serrote lá para cortar, então você vai diminuir as perdas, né? E ele também tem uma boa textura ali para você fazer o revestimento, né? Então ele elimina, né, o chapisco. Então você já pode aplicar diretamente o reboco, né? Ele já tem uma boa aderência. Então já também reduz o custo de mão de obra e também questão de material, né? Agora vem a parte do boa, né? Então a gente vai fazer
trabalho aí também de steel frame, né? Que é referente a essa parte aí de vedações. Então, não precisa ser um trabalho muito extenso, aí, com umas 3 páginas, no máximo 4 aí, para entregar, né, no dia 24 de junho, né, e daí envia para o meu e-mail ali, que é o e-mail da instituição aí, que é prof.peterson.souza@unifacvest.edu.br, né? Então envia para o e-mail, que daí ele vai estar já sendo somado aí a nota dos trabalhos lá do começo do semestre ali, que a gente passou na produção acadêmica, para a gente fechar a nota 2, né? E a nota dos trabalhos. E daí depois, acredito que a semana de prova vai ser na primeira semana ali, ou segunda semana de julho, vai ser nos mesmos moldes da primeira prova, né? Vai ser questões aí de múltipla escolha lá, né? E daí provavelmente vai ser também, conforme foi na primeira prova, feito, tem a chance de refazer a prova, né? Se achar necessário, né? Então, a aula de hoje